A CPI da Covid, que está sendo tocada pelo Senado, está chegando na sua reta final. E até aqui ela revelou uma série de questões importantes, inclusive delicadas, mostrando, por exemplo, que enquanto o governo federal ignorava a Pfizer, a vacina da Pfizer, estava tentando negociar outras vacinas, só que com intermediários. A diferença da Pfizer para as outras vacinas é que a Pfizer não tinha nenhum intermediário para tentar fazer esquema de venda de vacina. Mas eu quero aqui nesse vídeo discutir a participação dos senadores paranaenses na CPI da Covid. Meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui no canal Lugar da Fala para falar sobre política. Peço que tu se inscreva no canal e, se gostar, curte e compartilhe o nosso vídeo. Eu começo essa discussão sobre a atuação dos senadores paranaenses, Álvaro Dias, Flávio Arnes e Oriovisto. Começo fazendo um relato minucioso do que esses senadores fizeram durante a CPI. Pois é, foi isso que esses senadores fizeram na CPI, ou seja, nada. E o fato dos senadores não serem membros oficiais, titulares ou suplentes da CPI, não é uma desculpa para que eles não participem. Existem muitos senadores, é claro, a CPI tem um número limitado de membros e de suplentes, mas existem muitos senadores que não são nem membro nem suplente e que participaram. Eu destaco aqui a bancada feminina. As mulheres tiveram um papel importantíssimo nessa CPI, as senadoras, inclusive em momentos cruciais das investigações. E, infelizmente, nenhuma dessas senadoras é membro oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então isso não era desculpa para os senadores Álvaro Dias, Flávio Arnes e Oriovisto não terem participado da CPI. A Covid é um problema de todos os brasileiros. E tem mais, ela é o problema mais importante do país nesse momento. A pandemia está longe de acabar. Está dando uma arrefecida, mas ainda está longe de acabar. E o Brasil tem outros problemas, que certamente não são o voto impresso, a urna eletrônica, que nada mais são do que cortinas de fumaça para tentar desviar do foco principal, que é a pandemia, a responsabilidade pelos erros de condução da pandemia e algumas consequências, como o problema da economia, problema do desemprego muito grande, inflação e, inclusive, agora o risco de crise no setor elétrico. E os nossos senadores aqui do estado do Paraná não estavam ali, não participaram. Parece que o problema da CPI, ou melhor, o problema da pandemia, não era um problema paranaense. A filósofa alemã Hannah Arendt, ela diz que a coragem ela é uma das principais virtudes políticas. Por quê? Porque o cidadão comum, como eu, como tu que está me assistindo, nós não temos obrigação de deixar o conforto da esfera privada e ir para a esfera pública para se expor, para dar opiniões. Então, para sair desse conforto da esfera privada e ir para a esfera pública, para debater o mundo comum, é preciso ter coragem. Nós, cidadãos comuns, temos o direito de querer ou não ir ao espaço público, ir à esfera pública para participar dessa discussão. Já aqueles assim chamados políticos, que ninguém forçou eles a se candidatar, mas que eles vieram pedir o nosso voto para representar alguma coisa. Eles são muito bem remunerados para fazer esse serviço, esse trabalho parlamentar. Eles têm estrutura, tudo isso paga com o dinheiro do contribuinte. Esses têm obrigação de aparecer na esfera pública para debater o mundo comum. Os senadores paranaenses têm obrigação de ir lá se posicionar com relação ao problema da pandemia, de prestar contas para quem eles representam, que é o povo do Paraná. Quando eles não fazem isso, seja lá por qual motivo, o que eles estão demonstrando aí é que coragem, que é uma virtude política, realmente não é com eles.